Olá, pessoal. Então, vamos terminar aqui as nossas correções. Para responder as questões da página 17, você teria que ter lido a lenda Tucumã, que fala sobre o surgimento da noite. Ela tem muitas características parecidas com o surgimento da noite, a outra lenda que nós lemos, estudamos e fizemos os exercícios. Eu vou dar uma breve lida aqui, bem dinâmica, dessa lenda, para que a gente possa fazer as comparações lá na página 17. Então, aqui diz que no início não existia noite, assim como na outra, né? E que ela pertencia a uma enorme serpente que mantinha no fundo das águas dentro de um caroço de Tucumã. Muito parecido, né? A diferença começa aqui, né? Quando a filha da serpente se casou, exigiu que a noite fosse com ela. Lá não, né? O marido dela se sentiu cansado e ela ficou sensibilizada com aquela situação e pediu, né, à mãe que libertasse a noite, né, pelo marido dela, para que ele pudesse descansar. Então, aqui tem uma diferença, né? Sem a qual não poderia se deitar, né? Que se não existisse noite aqui, nesse caso, a filha da grande serpente, né, da enorme serpente, ela não poderia se deitar com seu marido, né? Então, o esposo enviou 3 mensageiros para que trouxessem a noite. A serpente, senhora da noite, recebeu os mensageiros com indiferença, mas mesmo assim entregou o caroço de Tucumã e pediu para que eles não abrissem, né? Porque se abrisse, a noite ia escapar. O mesmo pedido lá da lenda anterior. Mas como na lenda anterior aqui, os índios, né? Eles começaram a ouvir ruídos de sapos, grilos, né? E um deles, curioso, convenceu os companheiros a abrir a noite, e assim o fizeram, e aí a noite tomou conta de tudo. Escureceu tudo, né? A filha da serpente aborreceu-se, pois deveria descobrir agora como separar a noite do dia, né? Ia dar mais trabalho para ela. Aí o que ela decidiu fazer? Resolver, né? Então, ao surgir a grande estrela da madrugada, ela criou um pássaro chamado Cujubim, ordenando-lhe que cantasse para que nascesse amanhã. Em seguida, ela criou outro pássaro, o Inhambu, que deveria cantar à tarde, até que viesse a noite. Criou ainda outros pássaros para alegrar o dia, diferenciando-o da noite. Os mensageiros desobedientes, né? Aos mensageiros desobedientes, ela lançou sua ira. O que ela fez? Ela transformou-os em macacos com boca preta, devido à fumaça usada para abrir o Tucumã, e risada amarela pela cera derretida. Então a filha da serpente finalmente se deitou e todos os seres puderam dormir e descansar. Essa foi a lenda Tucumã, aqui de origem tupi. Agora eu vou lá na página 17 para que nós possamos fazer a correção. Vamos lá. 17. Em cima, achei. Página 17. Então, você teria que destacar aquele texto, a lenda Tucumã, colar no seu caderninho de português, e com base nas informações das 2 lendas, nós vamos preencher esse quadrinho aqui. O fato a ser explicado, as 2 lendas, como surgiu a noite e Tucumã, falam sobre o surgimento da noite, tranquilo. Personagens, como surgiu a noite, a gente tem a cobra grande, né, que guarda a noite, a gente tem a árvore que participa, a indígena, a filha da cobra grande, né, a filha da cobra grande é uma indígena, o marido dela, o rio, os irmãos do marido da indígena, que são os que vão buscar a noite, né, o caroço de Tucumã. E em Tucumã a gente tem filha da serpente, né? O esposo da filha da serpente, os mensageiros que são curiosos também abrem lá o Tucumã sem que ninguém tenha pedido, né? Todo mundo fala para não abrir, mas eles são curiosos, desobedientes e abrem. O tipo de narrador é terceira pessoa, narrador observador, como se alguém estivesse observando e contando os fatos pra gente. O tempo, não há um tempo determinado, nenhum e nem outro. Parece que aconteceu, né, há um tempo, mas assim, a gente não consegue identificar a localização desses fatos, né, no tempo, né? A gente não consegue identificar quando aquilo ocorreu. O espaço azul só acontece na floresta, tá claro, né, na beira do rio, óbvio, né, o Tucumã tá, né, nas águas do rio, tá lá escondido no fundo do rio, então são os lugares aí onde a história se passa. A questão 2, você tem que comparar as 2 lendas e conversar comigo, né, com o papai e com a mamãe, quem estiver aí pertinho de você, pra gente discutir aqui. Letra A. Essas lendas atribuem a mesma origem à noite? Sim.
atribuem, tá? Olha só, nas duas lendas a noite está presa em um caroço de Tucumã e 3 indígenas a libertam, né? Os mensageiros em uma, os irmãos na outra. E na B, nós temos que identificar os fatos, né? Narrados de forma diferente nas duas lendas. Então, eu já fui lendo e até identificando, né? A gente só vai aqui colocar no caderno bonitinho. Há diversas diferenças, né? Na primeira para a segunda. A filha da serpente exige a noite quando se casa em uma, e na outra é porque o marido está cansado. Eu falei sobre isso lá. O esposo enviou mensageiros, e na primeira é a irmã que pede que os irmãos, né? A filha da serpente, que tem a ideia junto com o marido e pede aos irmãos para ir buscar. E no caso aqui, o esposo que envia os mensageiros. E não os irmãos, certo? A indígena, filha da serpente, diferencia a noite do dia pelo canto dos pássaros, né? O pássaro vai cantar até amanhecer e o outro até anoitecer. E lá ela, com o fio de cabelo, ela vai cortando o espaço e assim surge o dia e vai diferenciando o dia da noite. Então, tem essas diferenças aí, apesar de contar de forma bem parecida. E aqui está um lembretezinho sobre o que são lendas. São histórias que procuram explicar fenômenos naturais, o surgimento de determinados elementos da natureza. O que nós vimos a diferença de mito para a lenda? Que o mito ele tem essa obrigação, tá? De explicar fatos, fenômenos, como surgiu. A lenda pode? Pode. Não é o objetivo principal dela, mas ela também pode, tá? Ninguém proíbe que a lenda faça isso não, ok? E essas lendas que nós acabamos de ler, elas vão falar exatamente isso, explicar o surgimento de fenômenos naturais do dia e à noite. Essas narrativas geralmente ocorrem em um passado distante e envolvem seres sobrenaturais, né? E além disso, elementos mágicos, né? Revelam o modo de pensar de diferentes culturas, as lendas, né? Dentre elas, as dos povos indígenas, que nós acabamos de estudar, e nós vimos também lá em histórias sobre as fontes orais, né? A importância da oralidade para o conhecimento da história dos povos. E os indígenas, eles gostam muito de explicar os acontecimentos, os fatos, as coisas através de mitos e lendas, ok? Então, vamos às conjunções. Eu mandei um videozinho para vocês estudarem as conjunções e os sentidos, né? Que essas conjunções, elas vão causar na frase, no texto aí que você vai produzir, por exemplo. Então, vamos lá. Releia esta frase. A claridade nunca terminava e ninguém podia descansar. Então, foi por a claridade nunca terminar, ninguém conseguia descansar direito, né? Que nós vimos lá na primeira lenda. Observe as orações que formam essa frase. São duas, né? A claridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito. Então, vamos lá. Que palavra une essas duas orações? A palavrinha "e", né? E que sentido essa palavra estabelece entre as orações de soma, né? Olha só, a claridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito. Então, somou essas duas orações, né? A gente teve um sentido de soma aí. Mas as palavras que estabelecem relações de sentido, como soma, oposição e condição, elas são chamadas de conjunções, como vocês viram lá no vídeo. E podem ter vários sentidos, né? Oposição, soma, como nós vamos estudar. Olha só outro exemplo. Os 3 irmãos pegaram o caroço de Tucumã e soltaram à noite. Entendeu? Então, nós temos aí esse caso. Agora, releia esta outra frase. Se vocês a libertarem, ficará a noite para dia. Então, uma condição, né? Ficará a noite para dia se vocês a libertarem. Qual é a condição para que fique noite para sempre? A condição é libertar a noite. Então, se eu estudar muito, passarei de ano. Então, qual a condição para passar de ano? Estudar muito. Então, se eu estudar muito, eu vou tirar nota boa na prova. Se eu estudar muito, eu passarei de ano. Se eu ler o livro, eu poderei comentar sobre os fatos lá do livro com meu colega que já leu. Então, uma condição para que algo possa acontecer, eu preciso fazer alguma coisa. Então, o se é essa condição, tá? Que palavra estabelece essa relação de sentido? A palavrinha se, como eu estou falando aqui, que é uma conjunção. Então, vamos nos familiarizando, né, com essas conjunções e os seus sentidos. Eu vou dar mais exercícios para poder a gente fixar esse conteúdo, tá? Podem ficar tranquilos, mas vamos estudando.
C. Reescreva a frase trocando a palavra que você assinalou pela palavra caso. Caso vocês a libertem, ficará à noite para sempre. Então, é o sentido de condição também aí a palavrinha caso. 3. Releia mais uma frase. A conjunção em destaque estabelece que relação de sentido? Olha, todos tinham muito medo da cobra grande, mas mesmo assim iam procurá-la. Oposição, né? Mas mesmo assim iam procurá-la, ok? Reescreva a frase substituindo a conjunção por outra do quadro e mantendo o sentido. Qual que eu posso usar? Olha, para manter o mesmo sentido da frase anterior, todos tinham muito medo da cobra grande. Entretanto, mesmo assim, iam procurá-la. Contudo, mesmo assim, iam procurá-la. Poderia ser outra palavra, tá? Para dar o mesmo sentido. E vem um lembretinho aqui, olha. As conjunções são classificadas de acordo com a relação de sentido que estabelecem entre as orações. Então, eu posso ter aditiva como e ouviu a lenda. E ficou triste, né? Sentido de soma. Adversativa, desculpa. Sentido de oposição. Ouviu a lenda, mas não entendeu a história. Estudou muito, mas não tirou nota boa na prova, né? Condicionais é o sentido de condição. Se ouvisse a lenda, saberia como a noite surgiu. Então, para saber como a noite surgiu, tem que ouvir a lenda. Então, se ouvisse a lenda, né? Nesse sentido. Agora, a questão 4, você tem que reescrever as frases, unindo-as por uma conjunção, conforme o sentido indicado. Então, vamos ver. A primeira, que é a adição. Então, nós vamos usar e. Mário leu o livro e sabe como a história termina. Vou aumentar aqui. A outra frase é oposição. Giovana ficou triste ontem à noite, mas está feliz agora. Contudo, está feliz agora. Entretanto, está feliz agora. Qualquer uma dessas três aí poderia ser utilizada, tá? É oposição. Ficou triste ontem. No entanto, está feliz agora, tá? São oposições. Está feliz agora, mas ontem não. Então, é uma oposição aí. Os alunos pedem autorização, no sentido de condição, né? Os pais concordarão. Se os alunos pedirem autorização, os pais concordarão. Então, para os pais concordarem, tem que pedir autorização. Então, se os alunos pedirem, os pais concordarão, certo? 5. Complete as frases de acordo com o sentido da conjunção em destaque. Então, olha só. Vamos ver o sentido e vamos completar. Ele só ganhará presente se concluir as tarefas. Então, é uma condição, tá? Se concluir as tarefas, ganhará o presente. Ele ganhou o presente, contudo, continua triste, né? O presente era para deixá-lo feliz, mas acontece alguma coisa ali que mesmo assim ele continua triste. Então, ele ganhou o presente, contudo, continua triste, né? Ele ganhou o presente e sorriu para todos. Então, ganhou o presente e sorriu para todos. Adição, né? Agora, aí você tem que encontrar bichos noturnos, que fazem barulho, alimentam-se e reproduzem. Então, quem? Tarântula, vagalume, barata, grilo, gambá, morcego, escorpião, coruja. São animais noturnos aí, né? E que fazem barulho, tal, reproduzem-se. E você vai transcrever o nome dos animais encontrados no caça-palavras aqui. É só você pausar e fazer a sua correção. Discurso direto e indireto, nós começamos lá juntinhos ainda em sala de aula, falando sobre o discurso direto e indireto nas aulas de redação. E agora eu vou tentar unir português e redação para a gente fechar esse conteúdo, tá? Olha só, a atividade 1 pede para reler o trecho da lenda Como Surgiu a Noite. Então, nós vamos reler aqui e eu vou explicando. Dê-me um pouco da noite, só um pouco, por favor. Pediu ela a cobra grande. Outro pedacinho aí, continuando. Não aguento mais. Como não anoitece, estou sempre acordada, mas preciso descansar, explicou a árvore quase caindo. Não posso fazer nada, respondeu a cobra grande.
Olha só, os sinais de pontuação aí inicia a fala dos personagens. Qual o sinal que inicia a fala dos personagens? Nós já sabemos que é travessão. Se a gente tem travessão e a escrita literal, do jeitinho que a pessoa falou, a gente tem um discurso direto. A pessoa está falando ali, a fala dela está sendo reproduzida. E como que a gente sabe? Aqui, pelo uso do travessão, tá? Sublinha as falas dos personagens conforme a legenda. A árvore, a gente vai sublinhar de verde, né? Aí tá o sublinhado simples, tá? Então, olha só, como que nós sabemos aqui da árvore? Não aguento mais, como não anoitece, estou sempre acordada, mas preciso descansar. Essa é a fala da árvore. Agora, da cobra grande. Dê-me um pouco da noite. Não, desculpa. Não posso fazer nada, respondeu a cobra grande. Vai ser de azul. De vermelho, nós vamos sublinhar a fala do narrador. Olha só, vê o sublinhado tracejado aqui, ó. Respondeu a cobra grande. Quem disse isso? O narrador, tá? Ele está nos indicando quem é que respondeu. Não posso fazer nada, ok? Que nós já sabemos que é a fala da cobra. Então, nós identificamos aí o que é narrador na fala da cobra grande. Suplicou a árvore quase caindo, é o que o narrador nos diz com relação à fala da árvore. Pediu ela a cobra grande, é o que o narrador diz, falando um pouco aí, dê-me um pouco da noite, só um pouco, por favor, né? É a fala aí de outro personagem. Então, o travessão vai indicar a fala do personagem, o que ele está realmente falando. E o tracejadinho aí, que você vai sublinhar de vermelho, está indicando o que o narrador está nos falando aí e nos direcionando sobre quem está dialogando aí neste momento, ok? Espero que tenha ficado claro. C. Relacione os verbos que indicam as falas dos personagens e os seus significados. Pediu, ok? Pediu é o quê? O mesmo que solicitar. Mesmo que solicitar. Suplicou, pedir com humildade, implorar. C. Respondeu, dizer algo em resposta, ok? Então, na questão 2, vamos seguir aí. Complete os trechos a seguir com a fala do narrador. Use verbos que sejam coerentes com a história. Então, vamos ver. Conversa, alguém diz, né? Travessão, então, porque alguém está dizendo. Então, é discurso direto. Conversar, ora. Até você quer me aborrecer? Vá andando que não gosto de tomar banho em água parada. Reclamou a cobra grande lá na primeira lenda, né? Alguém diz, discurso direto aí, travessão. Enquanto não conversamos, eu não ando. Teimou o rio, né? Poderia ser dessa forma. Ou retrucou o rio, né? Nós temos que fazer aí a parte do narrador, indicando quem é que está falando aí no nosso discurso direto, ok? Agora, outro trechozinho, vamos lá. Levem isto para minha filha, mas prestem atenção, não devem abri-lo do jeito nenhum. Somente ela tem poderes e conhecimentos para libertar e controlar a noite. Se vocês a libertarem, ficará a noite para sempre e não conseguirão encontrar nem o caminho de volta. Alertou a cobra grande, advertiu a cobra grande. Então, você está fazendo o papel de narrador aí, tá? Para identificar quem é que está participando desse discurso direto. Então, vamos lá. O que é discurso direto? Em uma história, alguns personagens realizam ações. As conversas entre eles são representadas ao leitor por meio do discurso direto ou indireto, tá? Quando há reprodução exata da fala do personagem, dizemos que o discurso é direto. Nesse caso, a fala é indicada por um travessão ou por meio de aspas. Aqui na nossa lenda, a gente viu travessão de cima e embaixo. Então, quando há reprodução literal, exatamente como o personagem falou, é discurso direto. E a gente vai utilizar travessão ou aspas, ok? Tranquilo, não é, gente? Então, olha só o discurso direto. Alguém tá falando. Vamos abrir?
Não pode haver nada de mal aqui. É um dos irmãos curiosos, né? Vamos encostar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu que tampa o buraquinho do caroço. Discurso direto, tranquilo. Travessão, discurso direto. Releia o trecho. Releia o trecho a seguir. Vamos falar com a cobra grande. A filha dela nos mandou buscar à noite. Como é um pedido da própria filha, acho que ela vai atender, disse um dos irmãos. Sublinhe as falas conforme a legenda. De verde, a fala dos personagens. Então, olha só. Vamos falar com a cobra grande, até vai atender. É a fala do personagem, né? Que é um dos irmãos. E a fala do narrador, de azul, disse um dos irmãos, né? O curioso lá que fez todo mundo, fez os outros dois quererem abrir à noite. Deu aquela confusão e a filha da cobra grande teve que resolver. Qual é o verbo utilizado pelo narrador para indicar a fala do personagem? Disse, né? Disse um dos irmãos, o verbo dizer aí conjugado, né? C. Reescreva esse trecho substituindo o verbo da fala do narrador por outro sem alterar o sentido. O que poderia ser? Poderia ser explicou, falou, comentou, esclareceu. São verbos que poderiam substituir esse disse aqui, né? Disse um dos irmãos. Poderia ser falou um dos irmãos, explicou, esclareceu, comentou um dos irmãos, ok? Fechamos a página 22, então vamos a 23. Qual sinal de pontuação foi utilizado para separar a fala direta do personagem da fala do narrador? O travessão, ok? O travessão foi utilizado aqui, ó, no finalzinho também, para separar a fala do irmão do narrador, entre atender e disse, ok? Que outro sinal de pontuação poderia ser usado nesse trecho sem alterar o sentido? Uma vírgula, tá? Sem alterar o sentido, uma vírgula, tranquilamente. Mas a gente vê muito travessão, né? Agora, reescreva esse trecho, substituindo o travessão por outro sinal de pontuação, que é o que nós acabamos de falar. Se eu quiser transcrever a fala exata do personagem, eu posso utilizar aspas tranquilamente, olha aí. Vamos falar com a cobra grande. A filha dela nos mandou buscar à noite. Como é um pedido da própria filha, acho que ela vai atender, vírgula, disse um dos irmãos. Utilizei aspas e tem um discurso direto aqui também, ok? 4. Releia este trecho, olha só. Vendo a luz, os pássaros se puseram a cantar e os animais noturnos silenciaram. Logo depois, os 3 índios chegaram. Eles tentaram explicar o que havia acontecido, mas a filha da cobra grande não deixou sequer que abrissem à noite. O que será que os indígenas disseram à filha da cobra grande para explicar o que aconteceu? Imagine e elabore um discurso direto, ou seja, você vai utilizar um travessão aqui ou aspas, a explicação que eles poderiam ter dado. Desculpa, nós fomos desobedientes, nunca mais faremos isso, nos perdoe. Travessão, disse um dos irmãos, ou vírgula depois da aspas, né? Disse um dos irmãos. Então poderia ser sua resposta, ok? Releia um trecho da lenda Tucumã, o surgimento da noite de origem tupi, depois faça o que se pede. O esposo então enviou 3 mensageiros para que a trouxessem. A serpente, senhora da noite, recebeu-os com indiferença. Mesmo assim, entregou-lhes um coco de Tucumã lacrado com cera de abelha, dizendo-lhes que ali estava o que vieram buscar. No trecho lido, há discurso direto. Justifique sua resposta. Olha, não há discurso direto, tá? Pois o narrador conta o que os personagens teriam falado, tá? Olha só, a serpente, senhora da noite, recebeu-os com indiferença. Fato, né? Fato sendo relatado. Mesmo assim, entregou-lhes um coco de Tucumã lacrando com cera, dizendo-lhes que ali estava o que vieram buscar, tá? Olha, não tá falando exatamente como a cobra disse. Está relatando o que ela poderia
ter falado ali, né? Dizendo-lhes que ali estava o que vieram buscar. Então, na B, pede exatamente para isso, né? Sublinhar a informação que poderia ser escrita em um discurso direto, dizendo-lhe que ali estava o que vieram buscar. Se fosse um discurso direto, teria travessão e a cobra poderia ter falado assim: a travessão, aqui está o que vieram buscar. Ponto. Outra travessão, disse a cobra aos mensageiros, ok? Então, aí poderia ser um discurso direto. No entanto, aqui não. C. Agora reescreva a última frase do trecho usando o discurso direto, como eu acabei de falar, né? A sugestão seria: mesmo assim, entregou-lhes um coco de Tucumã lacrado com cera de abelha e disse aos mensageiros, travessão, aqui está o que vieram buscar. Poderia ser assim também, sem problema, tá? O que mudou com a reescrita? Olha só, esperamos, né, que vocês identifiquem aí que o verbo estar muda do pretérito para o presente e o advérbio ali deve ser substituído pelo advérbio aqui, né? Aqui está o que vieram buscar. E lá no discurso indireto, ali, né, dizendo-lhes que ali estava, ali onde? No coco de Tucumã, né? Estava o que vieram buscar à noite ali. Mas se for no discurso direto, ela está falando. Se ela está falando e ele está com o coco ali perto dela, é aqui. Aqui está o que vieram buscar. Então, o discurso indireto está aqui, ó. Nesse sentido, nesse tipo de discurso, né, é o narrador que expressa o que os personagens falam ou pensam. Ele expressa sem usar o travessão, sem usar as aspas, tá? Observe um exemplo de discurso indireto. Olha só. O marido suportou por algum tempo o cansaço que lhe causava trabalhar sem dormir direto. Não podendo mais, disse que precisava da noite para dormir e recuperar as forças. Olha, sem aspas, sem travessão, mas o narrador tenta expressar aqui, né, o que o personagem falou, ok? E para terminar a nossa página 24, releia este trecho. Durante a viagem, um deles propôs, discurso direto, travessão. Vamos abrir? Não pode haver nada de mal. Vamos encostar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu que tampa o buraquinho do caroço. Sublinhe o trecho em discurso direto. Direto com travessão, tá aí muito claro. Sublinhado, vocês estão vendo, né? E a gente transformar ele em direto, como fica? Olha só, a sugestão é: durante a viagem, um deles propôs que abrissem o caroço de Tucumã, dizendo, tá? Sempre vai ter o verbo, né? Para identificar o que possivelmente está sendo falado, dizendo que não poderia haver nada de mal. Também sugeriu que encostassem a canoa e fizessem uma fogueira para derreter o breu que tampava o buraco do caroço, certo? E aqui nós fechamos a correção até a página 24. Não se esqueçam de sempre fazer as correções, é muito importante. Abraços, saudades de todos, até mais.